Boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos juntos aqui nesta noite de adoração ao nosso Deus, para reflexão na sua palavra e para que possamos realmente aqui ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Como já está aí na tela, o meu nome não é uma culpa minha, né? Mas o meu nome é Herbert. Lá em casa, todos os meus irmãos, eles têm um nome bem estranho assim, sabe? É Fernanda, Tiago, Larissa, Cláudio, Débora, Priscila e Herbert. Não sei porquê, né? Mas o caçula ficou com esse nome aí. Mas há um novo nome lá na glória para mim, né? A Bíblia diz isso. Bom, ao longo desses próximos 3 domingos, nós vamos retratar uma temática bem especial. Vamos falar sobre o som e a fúria. Ao longo desses 3 domingos, nós vamos poder dialogar, vamos poder entender um pouco sobre como Deus se manifesta diante de toda a fúria deste mundo. Sobre como podemos discernir a voz de Deus diante do caos em que nós vivenciamos, em que nós estamos. Em 1606, William Shakespeare escreve a sua peça chamada Macbeth. E no ato 5, na cena 5, ele escreve que a vida é como uma sombra que caminha. Ele escreve que a vida é cheia de fúria, cheia de som. E será que nesse caos do som e da fúria conseguimos distinguir e discernir a voz de Deus? Então eu convido você para que ao longo dessa jornada, nesses próximos 3 domingos, aqui nessa comunidade, nós possamos encontrar de fato como Deus se apresenta diante da cultura em que nós estamos, diante da sociedade em que nós estamos vivenciando, e como que nós podemos ouvir a voz de Deus e discernir o som de Deus diante de toda a fúria deste mundo. E aqui hoje, nessa noite, nós vamos começar na primeira parte dessa nossa jornada, e nós vamos falar a respeito do som. E Deus falou na língua dos homens. É interessante quando falamos a respeito de som, porque de fato a própria narrativa bíblica já começa para a gente com a quebra do caos e do silêncio diante da repercussão, da reverberação da voz de Deus. A Bíblia apresenta para a gente, logo no início da narrativa, o caos através de uma terra sem forma e vazia. E o que quebra o silêncio desse caos é a voz de Deus. É a voz de Deus ecoando por todo esse caos. E aquilo que era sem forma passa a ter uma forma. E aquilo que é vazio passa a ser preenchido. A maior verdade da nossa fé, iniciando através da Bíblia Sagrada, é de que Deus fala. É de que a voz de Deus quebra esse silêncio caótico. E a voz de Deus dá forma ao que era informe. E a voz de Deus preenche aquilo que era vazio. E tudo aquilo que era caótico passa a se tornar ordem diante da voz de Deus. A voz de Deus impera sobre toda a criação. E ao final de tudo, Deus olha para tudo aquilo que Ele cria. E viu Deus que era tudo bom. E ao final, e a concretização disso, nós temos a criação, não só do ser humano, mas ao final nós temos até mesmo a criação de um espaço especial no tempo para adoração a Deus. E tudo se origina através da voz de Deus ecoando por toda a criação. Então essa grande verdade que nós podemos entender é de que Deus, Ele fala. Nós não acreditamos simplesmente em um Deus que está alheio da nossa realidade. Não acreditamos em um Deus que está totalmente distante, incomunicável com o ser humano. Mas nós acreditamos em um Deus que rompe e que estabelece essa conexão através da revelação sagrada. Deus, Ele não apenas fala, mas Deus, Ele se faz tornar conhecido através da nossa cultura. Deus, Ele utiliza da linguagem humana para se comunicar. Deus, Ele utiliza da mente hebraica para poder se tornar conhecido diante de todas as pessoas. E se hoje nós temos acesso a quem Deus é, aquilo que Deus se faz tornar conhecido, se faz revelar, se dá pela revelação de Deus através da cultura.
Deus, ele escolheu se revelar dentro da história humana, usando linguagem, símbolos e a própria cultura da humanidade. Nós vemos aqui Deus falando ao ser humano e inspirando mais de 40 homens para escrever aquilo que nós acreditamos como sendo a composição da Bíblia Sagrada. Deus falando ao ser humano, Deus se revelando ao ser humano. E é isso que nós encontramos. A fé bíblica vem através da voz de Deus, de uma voz que não apenas cria, mas de uma voz também que faz Deus tornar-se conhecido. Um grande filósofo e rabino, Abraham Joshua Heschel, ele escreve um livro chamado Deus em Busca do Homem. E esse livro, ele trata exatamente dessa ideia, não de um Deus que está inacessível, inalcançável, mas de um Deus que não apenas espera o ser humano vir buscá-lo, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos exatamente um Deus que vai em busca do ser humano para tornar-se conhecido. E isso nós encontramos em vários momentos nas Escrituras Sagradas. Não é um Deus que está distante em um trono inalcançável, como alguns gregos acreditavam que o Deus estava em cima, ali no alto do Monte Olimpo, onde ficavam os 12 deuses olimpianos inalcançáveis. Mas nós acreditamos em um Deus que vai em busca do ser humano. O Deus que, como diz lá em Êxodo, pede para que faça um santuário, para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Deus, ele quer se tornar conhecido, Deus, ele quer se tornar relacionável diante das suas criaturas, diante de todos nós. E é nesse Deus que nós conseguimos encontrar nas Escrituras Sagradas, um Deus que escolhe se revelar dentro da história humana, usa essa linguagem humana, e não é apenas um Deus que é procurado, mas é o Deus que procura o homem. E esse mesmo Deus que procura o homem, ele utiliza daquilo que está na cultura da humanidade para se fazer então relacionável para com toda a humanidade. O texto de Hebreus, capítulo 1, já começa dizendo, em um resgate histórico, as tradições. A epístola aos Hebreus, ela é escrita em um momento da diáspora, em um momento em que aqueles judeus estavam sendo então espalhados por vários lugares, desde o norte da África, um pouco da Ásia, da Europa. E então essa epístola, ela é escrita para resgatar as origens, para que eles entendam quem é o Deus dos antepassados deles e que é o mesmo Deus do presente de hoje. E é um texto que comunica, mesmo escrito aí há quase 2000 anos atrás, mas é um texto que ainda comunica muito para nós. E diz o seguinte na Bíblia: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Da mesma forma que em Gênesis a voz de Deus é o agente que está criando todas as coisas, nós encontramos a concretização dessa ideia do som da voz de Deus. Nós encontramos uma rima poética e teológica. Encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 1, quando diz que o Verbo é Cristo. Quando diz que o Verbo que estava presente na criação, que sem Ele nada do que foi feito se fez, esse Verbo, esse som, essa palavra, não apenas se fez tornar conhecido, não apenas criou todas as coisas, mas se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele não apenas buscou se comunicar com o ser humano, mas Deus, ele buscou se relacionar diretamente de forma humana com cada um de nós. E a concretização, o ápice da revelação de Deus, nós encontramos em quem? Na pessoa de Cristo Jesus, na palavra que se fez carne e habitou entre nós. E através disso, nós conseguimos encontrar também na revelação de Deus, como que Deus utiliza da arte e da cultura para se revelar ao ser humano. Quando olhamos para a Bíblia não apenas reconhece a arte, mas a Bíblia também a apresenta como um dos meios pelo qual Deus se revela, inspira e comunica verdades eternas. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada como sendo essa revelação de Deus para a humanidade.
Mas é interessante que quando nós olhamos para este livro sagrado, nós não temos aqui meramente uma produção literária qualquer, mas nós temos aqui vários estilos literários que compõem a Bíblia, a palavra de Deus, mostrando para nós como que Deus ele se preocupa e como que Deus ele usa da beleza da arte para comunicar as suas verdades. Na Bíblia nós encontramos seções que são inteiramente de livros de poesias. Deus ele se revela através das rimas das palavras. Deus ele se revela através da beleza poética. Nós encontramos na Bíblia registros, livros históricos, encontramos cartas, epístolas de uma pessoa para outra, de uma pessoa para uma igreja, pastoreando, exortando um grupo de pessoas, mas ali nós encontramos a revelação de Deus ali inserida também. Encontramos as parábolas, que são nada mais, nada menos do que histórias ficcionais que apresentam grandes lições através de elementos culturais da sociedade daquela época. Encontramos provérbios, alguns até mesmo milenares, sendo registrados ali na palavra de Deus, mas que imprimem em nossa mente a revelação de Deus, imprimem em nossa mente grandes verdades que apontam para Cristo Jesus. E é interessante nós imaginarmos como Deus ele se preocupa tanto com a arte. Existe na Bíblia, no Antigo Testamento, um momento específico em que Deus ele chama uma pessoa pelo nome. E é a primeira vez na Bíblia que é descrito que uma pessoa está cheia do Espírito de Deus. E isso tem tudo a ver com revelação e com arte. A primeira vez que a Bíblia menciona uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa não é um profeta. Essa pessoa não é um pregador, não é um líder que está liderando, como muitas vezes nós associamos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fala muito a respeito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que testemunha, que abre a Bíblia, que vai a vários lugares. Mas quando a Bíblia descreve que Deus está, é o próprio Deus que descreve que Ele está enchendo uma pessoa do seu Espírito, não é um profeta, não é um pregador, não é um líder proeminente, é um artista. Quando nós vamos para a Bíblia, em Êxodo 31, nos 5 primeiros versos, nós encontramos aqui a descrição do próprio Deus, dizendo para Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. O trabalho de Bezalel era embelezar o tabernáculo de Deus. Quem sabe aqui a gente esteja falando de um designer de interiores, quem sabe aqui a gente esteja falando de um tapeceiro, de alguém que mexeria com tecido, de alguém que iria esculpir alguma coisa. Mas aqui nós vemos a primeira vez que a Bíblia menciona que Deus está chamando alguém pelo nome, está enchendo essa pessoa do Espírito. Não é simplesmente para que essa pessoa lidere o povo, não é para que essa pessoa traga uma profecia, mas é para que essa pessoa use da arte para trazer a revelação de Deus. O nosso Deus é um Deus que aprecia a beleza. O nosso Deus é um Deus que aprecia a arte. E a arte, a cultura pode ser, quando usada e guiada pelo Espírito Santo, um grande testemunho para levantar, erguer o nome de Deus. A arte, quando guiada pelo Espírito Santo, se torna púlpito, se torna mensagem, se torna testemunho vivo. Quantas vezes nós já não ouvimos músicas, canções que embalam o nosso coração e nos trazem uma conexão com o eterno. Mas essa música não simplesmente desceu pronta do céu, mas nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus ilumina muitas mentes, para que produções artísticas, como uma mera música, uma mera poesia, possa fazer com que você, um ser finito, se conecte com o ser eterno. Com que você possa encontrar essas grandes verdades. E a Bíblia nada mais é do que isso também. A Bíblia apresenta para nós toda uma seção de poesias. Deus se revelando através destes homens que escreveram essas poesias. E Deus trazendo essas verdades através da mente, da criatividade.
E trazendo hoje para os nossos dias, o que é que nós podemos encontrar? Podemos ouvir o som da voz de Deus, ainda conseguimos ouvir a voz de Deus diante de todo o barulho, diante de todo o ruído, diante de todo o caos desse mundo. Da mesma forma como nos tempos antigos, quem sabe a cultura muitas vezes poderia ofuscar aquilo que é eterno, mas Deus conseguiu redimir a cultura destes povos para se fazer conhecido no meio deles, para fazer com que na sua cultura, na sua linguagem, no seu idioma, eles pudessem trazer e levantar verdades sobre aquele que é eterno. A música, a pintura, a escrita, a fotografia, o design, tudo isso pode ser usado como uma ponte, uma ferramenta do Evangelho. E aquele que é o ápice da revelação, Cristo Jesus, ele tinha também esse método, o método de olhar para a vivência das pessoas, saber o que se passa no coração de cada uma delas, e com isso construir histórias e narrativas, para fazer com que as pessoas, com que em suas mentes, elas pudessem raciocinar e extrair essas lições para serem aplicadas em sua vida. O que é isso senão as parábolas que Jesus conta através de seus métodos? Jesus, o mestre dos mestres, ele usou a cultura do povo, aquele povo que trabalhava com sementes, aquele povo que trabalhava com colheitas, o povo que eram pescadores muitas vezes comuns, e com isso Jesus ele vai utilizando essa metodologia, esses símbolos, para fazer com que as pessoas possam compreender de fato as verdades eternas que ele vinha trazer para o coração de cada uma delas. Jesus falava das coisas simples do cotidiano, para revelar coisas eternas. Isso mostra que a nossa fé, ela não precisa ser uma fé isenta, uma fé que se isola da cultura de onde nós estamos. Mas da mesma forma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e usou desses elementos para imprimir verdades na mente humana, nós também podemos redimir a cultura do nosso tempo. Nós também podemos usar da nossa criatividade, também podemos usar da arte, da nossa cultura, para poder trazer a verdade de Cristo Jesus e dialogar da melhor maneira possível as verdades do eterno em nosso tempo. Nós podemos dialogar a fé com a cultura, transformando-a em um canal de revelação. Comentando ainda sobre esse método de Jesus, no livro Parábolas de Jesus, nós encontramos uma seguinte citação, que faz com que a gente pense exatamente nessa forma, que diz assim: Jesus desejava despertar a indagação, procurou despertar os indiferentes e impressionar-lhes o coração com a verdade. O ensino por parábolas era popular e atraía o respeito e a atenção não só dos judeus, mas também dos de outras nações. Ele não poderia haver usado o método de ensino mais eficaz. O método de ensino de Jesus de parábolas era um método que ele contava histórias, e a mente de cada ouvinte trabalhava e raciocinava em cima daquelas lições que Jesus ele trazia. Jesus ele usava o cotidiano do povo, e com isso, quem sabe nós podemos dizer, ele contava crônicas, contava parábolas, histórias, algumas delas ficcionais, mas eram histórias que traziam grandes verdades para serem impressas no coração daquelas pessoas. O que nós podemos entender diante da fúria desse mundo em que nós vivemos, diante de tantas vozes que tentam muitas vezes sobrepor a voz da revelação de Deus? O que nós podemos compreender é que Deus, ele não é um ser que está totalmente distante, mas Deus ele é um ser que buscou e procurou o ser humano, e buscou se tornar conhecido em nossa realidade. Deus ele falou na língua dos homens. Deus ele buscou esse canal de revelação, essa ponte do Criador com a criatura. Nós aprendemos também que o Espírito Santo ele inspira dons artísticos. Em Gênesis 41 é a primeira vez que é mencionado o Espírito Santo em alguém, o Espírito de Deus em alguém. E é interessante que isso acontece com um personagem chamado José, que ele está no Egito. E em Gênesis 41, o faraó, um estrangeiro,
que não tinha o conhecimento da religião dele, mas é quem assume e diz: acaso não é nele que está o Espírito de Deus? E mais à frente, em Êxodo, nós vemos então Deus chamando um homem simples, um trabalhador pelo nome, e dizendo que vai colocar o Espírito de Deus, o Espírito nele, para que ele produza a melhor de todas as artes, a mais bela de todas as artes, para que essa arte não seja apenas uma beleza superficial, mas que seja uma beleza que comunica eternidade. E é isso que nós podemos encontrar também em nossos dias. Podemos encontrar em nossos dias arte que comunica verdades eternas, arte que aponta para Cristo, que aponta para o Verbo. A poesia bíblica revela a beleza da adoração, porque na Bíblia nós temos esse Deus que se preocupa em se apresentar da melhor maneira possível para o ser humano. E o próprio Jesus utilizou da cultura para ensinar verdades eternas. A criatividade, ela é um dom de Deus, para a sua glória, seja qual for a sua arte, seja o que for aquilo que você produz no seu coração, seja você que gosta de usar suas palavras para levar, quem sabe, consolo e conforto para alguém, seja você, quem sabe, que usa seus dons e talentos através da música para louvar a Deus, seja você, quem sabe, que faça uma arte, um design para anunciar alguma coisa, um flyer de um culto, seja você que usa até mesmo um compartilhamento, mas entregue os seus dons, os seus talentos, para que seja lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é Ele quem ilumina as nossas mentes para a compreensão da mensagem do Evangelho, e é Ele quem capacita o nosso coração, para que possamos fazer mais e melhor, para a causa do eterno, para a causa divina. Nós precisamos pregar o Evangelho com toda a beleza, com toda a eternidade. Eu posso dizer para vocês que eu conheço muitos livros que abordam mensagens divinas, mensagens do eterno. Livros que não são a palavra de Deus. Eu posso conhecer muitos filmes que retratam histórias de personagens da Bíblia, filmes biográficos que falam de pessoas que passaram por aqui, por essa terra e deixaram seu legado, sua inspiração. Eu já tive meu coração tocado com muitas dessas histórias. Eu já ouvi muitas canções, já ouvi muitas músicas que retratam não só a beleza de Deus através da natureza, que retratam a beleza de Deus em palavras, em rimas, em versos, em poesia. Eu posso conhecer muitas obras de arte, quem sabe uma pintura que ao contemplar aquele desenho, as cores, a minha mente seja levada a pensar nas coisas eternas, nas coisas de Deus. Eu posso consumir vários desses produtos de arte, várias dessas coisas que comunicam verdades eternas, mas eu posso dizer uma coisa para você: existe uma obra de arte que ela é única, e essa obra de arte nenhum ser humano é capaz por si só de executar. Essa obra de arte ela é única, porque só existe um artista capaz de executar e de concluir essa obra de arte. Essa obra de arte é um coração esculpido para a honra e para a glória de Deus. Essa é a maior obra de arte que você pode encontrar. Você pode ouvir muitas músicas e lembrar de Deus. Você pode ler poesias e lembrar de Deus. Você pode fazer tantas coisas, mas nada supera um coração lapidado, esculpido e transformado para a honra e para a glória de Deus. E esse é o grande artista. Ele é o artista que é capaz de olhar para a sua vida com defeitos e é capaz de lapidar as suas arestas e de tirar todas as imperfeições. Ele conhece você. Ele conhece mais ainda o seu potencial. E quem sabe aqui hoje, nessa noite, eu posso estar falando para alguém que dentro de casa não tem o reconhecimento. Para alguém que na sua família, na sua zona de convivência,
não sabe o que é ouvir palavras de apoio, de conforto. Talvez só ouça acusações, talvez só ouça o diagnóstico ruim, não é? Mas Deus, Ele não enxerga apenas a sua vida como está agora. Deus, Ele enxerga o que você pode se tornar, se você permitir que Ele entre em seu coração e faça a obra necessária, para que a maior de todas as obras de arte feita por esse artista, seja o seu coração transformado. Nós iremos ouvir uma mensagem cantada pelo Patrick, uma mensagem que é uma poesia muito linda, mas que é uma música que fala a respeito da confiança que nós precisamos ter em Deus. E se ao longo dessa semana a fúria desse mundo tirou a sua paz, se ao longo dessa semana o caos desse mundo invadiu a sua mente, eu espero que aqui neste lugar você ouça a voz de Deus através da palavra. E que essa voz de Deus traga a ordem para pôr fim ao caos do seu coração. Que diante da fúria desse mundo, você seja capaz de fechar os olhos e discernir a voz do Eterno, falando ao seu coração, chamando você para ter o seu coração lapidado de uma vez por todas. Nós vamos ouvir essa música, e que a letra dessa canção comunique a grande verdade de Cristo Jesus até a sua vida, até o seu coração.